Romanos 5 verso 8, 3 revelações transformadoras de sobre o amor de Deus que alcança pecadores. Em Romanos 5 verso 8 veremos as 3 revelações transformadoras de sobre o amor de Deus que alcança pecadores. A carta de Paulo aos Romanos é considerada sua exposição teológica mais profunda e sistemática. Escrita provavelmente em Corinto por volta do ano 57 d.C., Romanos foi endereçada a uma comunidade cristã que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas que era composta por judeus e gentios convertidos. Seu objetivo era apresentar com clareza o plano da salvação e a justificação pela fé, preparando o terreno para uma futura visita missionária a Roma. O capítulo 5 marca uma virada importante. Depois de expor a pecaminosidade universal, Romanos capítulos 1 a 3, e a doutrina da justificação pela fé, Romanos capítulo 4, Paulo começa a mostrar os resultados e efeitos dessa justificação. Logo nos primeiros versículos ele diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus e acesso à graça. É neste contexto que surge Romanos capítulo 5 verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo é um dos cumes do Evangelho. Paulo mostra que o amor de Deus não depende da nossa condição, mérito ou esforço. Ele foi demonstrado quando estávamos no nosso pior estado, pecadores, rebeldes e incapazes de nos salvar. O amor de Deus não é resposta ao nosso valor, mas revelação do seu caráter. 3 grandes pontos emergem deste verso e do contexto imediato. A natureza do amor de Deus é incondicional e sacrificial, ele nos amou quando não havia nada amável em nós. A morte de Cristo é a maior prova desse amor, não é apenas um gesto de empatia, mas substituição real e eficaz. Esse amor nos convida a uma resposta pessoal, a salvação não é automática, mas oferecida, e exige rendição de fé. 1. A natureza do amor de Deus é incondicional e sacrificial, Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A expressão prova no original grego é sunishme, que significa demonstrar, confirmar de modo visível e convincente. Paulo está dizendo que Deus não apenas falou que nos ama, ele mostrou, de forma objetiva e histórica, ao entregar o seu Filho. E fez isso sendo nós ainda pecadores, ou seja, quando não havia em nós nada que despertasse esse amor. O termo pecadores vem de amártulos, que indica alguém que erra o alvo, que vive separado de Deus, rebelde. Não éramos apenas fracos ou mal informados, estávamos em oposição à santidade divina. Mesmo assim, Deus decidiu amar. Aqui está o escândalo do Evangelho. Deus não esperou que ficássemos melhores, ele nos amou no pior. Esse amor contrasta radicalmente com a lógica humana. Nós amamos quem merece, quem corresponde, quem nos agrada. Deus amou quem o rejeitava. Como está escrito em João capítulo 4 verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o fundamento do Evangelho, o amor de Deus é incondicional, não depende do que fazemos, ou deixamos de fazer, e sacrificial, custou a vida de seu Filho. Não é emoção, é decisão, não é sentimento passageiro, é entrega definitiva. Você tem vivido como alguém amado desse modo? Ou ainda acha que precisa merecer esse amor com boas obras e desempenho religioso? O amor de Deus não pode ser comprado, mas pode ser recebido. Isso liberta o coração da culpa e do orgulho. Liberta do medo de não ser suficiente, e da ilusão de poder ser salvo por méritos próprios. Se você se sente indigno, distante, sujo, saiba que é exatamente nesse estado que Deus escolheu te amar. Ele não está esperando você se arrumar para então amar, ele te ama para te transformar. Permita que essa verdade penetre profundamente em seu coração. Deixe que o amor incondicional e sacrificial de Deus desmonte as defesas do seu orgulho e cure as feridas da sua rejeição. Porque quando o coração crê nesse amor, ele deixa de lutar contra Deus e começa a correr para os braços dele. 2. A morte de Cristo é a maior prova desse amor, Romanos capítulo 5 verso 8.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo não diz apenas que Deus disse que nos ama, mas que ele provou, e o meio dessa prova foi a morte de Cristo. Aqui está o ápice da revelação do amor divino, o Filho eterno de Deus entregando-se voluntariamente à morte em lugar de pecadores culpados. A palavra usada para morreu é do verbo grego apotens, que significa morrer de fato, entregar a vida por completo. Não é metáfora, foi morte real, histórica, sangrenta. A cruz não foi um acidente ou um plano frustrado, foi a execução do plano eterno da redenção. Atos capítulo 2 verso 23 diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele não morreu por si mesmo, mas por nós. A preposição grega usada aqui, hiper, traz a ideia de em lugar de ou em favor de. Essa mesma linguagem aparece em Isaías capítulo 53 verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus não apenas mostrou amor, ele levou sobre si a culpa que era nossa, recebendo o castigo que nós merecíamos, para nos oferecer o perdão que jamais poderíamos conquistar. Você já parou para pensar que a cruz que Jesus carregou era sua? Que a morte que ele sofreu era para eu, para você, isso é o que nós merecíamos. Essa compreensão transforma tudo. Tira o orgulho, porque nada do que temos é mérito nosso. Tira a culpa, porque toda condenação caiu sobre ele. Tira o medo, porque se ele deu a vida por nós quando éramos inimigos, quanto mais agora que fomos reconciliados. Permita que o peso dessa verdade toque seu coração. O amor de Deus não é sentimentalismo, é amor que sangra. É amor que se entrega. É amor que substitui. A cruz é o altar onde esse amor foi selado para sempre. Se Deus não poupou seu próprio filho por amor a você, o que ele não fará para te salvar, sustentar e transformar? 3. Esse amor exige uma resposta pessoal e de fé. Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo mostra que o amor de Deus foi revelado de forma objetiva na cruz, mas essa revelação não é automática em seus efeitos, precisa ser recebida pela fé. Nos versículos seguintes, ele explica que, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5 verso 9. A morte de Cristo é suficiente para todos, mas só é eficaz para os que creem. A fé aqui não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar inteiramente na obra consumada de Cristo. O termo grego usado em todo o capítulo para crer é episteu, que significa entregar-se, depositar confiança, apoiar o peso inteiro da vida sobre algo. Crer é deixar de confiar em si mesmo e passar a confiar somente em Jesus como Salvador e Senhor. Não basta admirar a cruz, é preciso se render a ela. Não basta saber que Cristo morreu, é preciso crer que ele morreu por você. Como diz João capítulo 1 verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa é a grande virada. Deus não pede que você se melhore, se limpe, se purifique para então receber seu amor, ele oferece seu amor para então transformar a sua vida. A graça salva quem reconhece que não pode se salvar. Você já respondeu a esse amor? Ou tem vivido apenas na admiração distante, sem entrega pessoal? A fé salvadora não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de confiar. Não é um ritual, é rendição. E essa rendição muda tudo, muda o destino eterno, muda o coração, muda a maneira de viver. Se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, não o endureça. Corra para os braços do Pai. A porta está aberta. O amor de Deus está estendido, mas precisa ser recebido. Não viva mais tentando conquistar o que Deus já oferece gratuitamente. Desista de carregar sua culpa sozinho. Renda-se ao amor que desceu até o fundo do nosso pecado para nos erguer.
Deixe que o sangue de Jesus apague o peso do seu passado. Deixe que a graça substitua a culpa, que a fé substitua o medo, e que a esperança substitua o vazio. Porque esse amor, uma vez recebido, nunca mais te larga. Conclusão: o amor que prova, salva e transforma. Romanos capítulo 5 verso 8 é um dos cumes do Evangelho, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Neste versículo, vimos 3 revelações que mudam tudo. O amor de Deus é incondicional e sacrificial, Ele nos amou quando não havia nada de amável em nós. A morte de Cristo é a maior prova desse amor, Ele não só falou, mas entregou a própria vida como substituto. Esse amor exige uma resposta pessoal e de fé. Não basta saber que Jesus morreu, é preciso crer que Ele morreu por você. Esse texto nos mostra que a salvação não nasce do nosso esforço, mas da iniciativa de Deus. Que o perdão não é prêmio por desempenho, mas presente da graça. E que o céu não é alcançado por escalar méritos, mas por se lançar nos braços do Salvador. E agora, diante desse amor, fica a pergunta: você já respondeu a esse chamado? Já deixou de tentar merecer e passou a confiar inteiramente em Cristo? Você não precisa mais viver tentando esconder sua culpa ou conquistar aceitação. Deus já viu tudo, e mesmo assim decidiu te amar até o fim. Essa cruz é o selo definitivo de que não há pecado maior que o perdão, nem queda mais profunda que a graça. Se hoje o Espírito Santo está tocando seu coração, não resista. Abra mão do controle, da autossuficiência, e diga: Senhor, eu aceito esse amor. Ore comigo agora, se deseja entregar sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que o teu amor foi provado por mim na cruz, e que morreste no meu lugar. Hoje eu confesso meus pecados e entrego minha vida em tuas mãos. Entra no meu coração, Senhor, e governa completamente a minha vida. Transforma-me, guia-me, faz de mim uma nova vida. Eu me rendo ao teu amor e escolho viver para ti todos os meus dias. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se essa oração foi sincera, creia, você foi alcançado pelo amor que salva, e agora pertence a Cristo. Caminhe nessa nova vida com fé e esperança. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente sua decisão e compartilhe esta palavra com alguém que precisa experimentar o mesmo amor. Porque esse amor, uma vez recebido, nunca mais te larga e muda a eternidade para sempre.